Certo. Estamos ao vivo. Este é mais um Minuto do Rock live, diretamente dos estúdios Polvo Criatividade, barra a minha casa, onde eu resido. E hoje eu estou aqui com esta pessoa que muito galguei por este papo. Acho que mais de ano. Vou ser obrigado a registrar isso, Sim. porque na última vez que nos encontramos, depois da passagem de som, eu fui dar oi pro Frank e já falei, pô, cara, quando é que vai lá em casa pra gente trocar uma ideia, cara? Ele, não, vamos marcar. Vamos marcar. E de fato a gente marcou, estamos aqui. Eu ganhei uma porrada de presente que eu já vou começar a me exibir agora. Eu nem vou mostrar o que é, mas tipo assim, ó, o Frank tá ligado o quanto eu sou sedento por coisas, né, musicais e tanta coisa aqui. Eu só vou mostrar uma coisa para ver o nível. Não, vou mostrar duas coisas. Óbvio, né, eu ganhei os discos do cara, né, do próprio. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui que faz parte da minha adolescência e da minha atualidade também, porque eu toco isso nos meus shows voz e violão. Olha que foda isso aqui! Spice Girls. Cara, Spice Girls é muito raiz, tá ligado? Nesse mundo tão Nutella que vivemos, Spice Girls é muito rock and roll. Muito foda. Tem ali... Jorge. Pô, legal, cara. Muito obrigado por estar aqui, cara. Já repeti algumas coisas que eu falei quando entrei e... seja às vezes rola comigo, em uma medida com o Alexandre Birk, né, que é outro parceiro, irmão, que às vezes os caras são meio viking, meio arredio, mas, cara, no devido momento a gente também, eu falar na voz pessoal, não tem por que ficar falando no coletivo, assim, ficar falando por ele, mas eu percebo isso, assim, lá pelas tantas a gente, em função de compromisso de trabalho, família, coisa e tal, existência em si, tu fica às vezes protelando, né, de trocar uma ideia com alguém ou de ir numa divulgação assim assado, mas é muito bacana, muito importante, né? Eu vejo te acompanho há bastante tempo, teve a situação de tu lá, aluno no curso de esse ano e eu conversando com a galera, então eu tinha isso assim bem esclarecido, bem guardado, eu tenho que dar uma atenção pro Du. Pô, cara, eu sei, é um cara que tá aí sempre entrevistando a galera, divulgando banda, e eu fico aí, não é nem me fazendo, mas fico protelando o encontro com o cara e daí a última vez que a gente se encontrou, que foi na passagem de som lá do show do Ocidente, foi 14 de fevereiro, né, junto com a Jardim de Lotes. Jardim de Lotes. Daí eu, velho, vamos marcar e tá aqui, então, hoje estamos... E corrigindo, não fui eu que falei. Sim. O Frank que falou, cara, nós temos que fazer aquele papo, né? Cara, e é legal, acho isso. Como eu falei, cara, uma vida inteira, né, sobe lá o Morro Santo Antônio, vai na Ipanema, vai sei lá, ia no Papo Clipe, vai na TVE, coisa e tal. E com o tempo, de acordo com o que é o teu cotidiano, tua correria, teus corres, isso não é exagero, máscara, fita. Sim. Às vezes tu começa a ficar, como eu falei, o termo que eu adoro repetir, o termo gauchesco, fica meio arredio, assim, né? Mas é isso, cara, eu acho bem importante. Tive esses dias também lá na Dinâmico, com o Jano, né? A rádio tá fazendo um trampo muito massa também. Cara, um irmão, né? O Cláudio Cunha, da Ipanema, um fazaço de The Who, de cultura módica, assim como eu. E daí fiz com o Jano um dia uma entrevista, foi bem legal. E estamos aqui, Minuto Rock. Estamos aqui, vou aproveitar ali que eu tô de olho ali. O Luciano Malásia mandou um abraço ali, botou meu ídolo. E o Fernando Rosenberg, que é um queridão aí. Conheço. Que a vida botou... E ele perguntou, tu ainda continua dando milhopan para as pessoas no teu show? E ele falou, não pergunta nada, mas eu já botei. Malásia, mais nada, eu recordo ele de vários shows da Ultraman, a gig dele com o cachorro lá no Acústico Bandas Gaúchas lá, e a gente fez um show junto uma vez num bar na Barros Cassal, que era o Bananas, que era de um primo da minha esposa até, que era do Guga. E uma vez a gente fez um show e tinha um repertório, uma mistureba, Be My Baby, Tim Maia. Amo de paixão e admiro o Malásia como músico, DJ, como papo, né? E o Fernando, um abração aí também. Pô, tá bombando aí a galera. Tá bombando. Legal. Aí, ó, Miro Rodrigues, boa noite, que baita dupla. Um abraço ao Frank e ao Du. Cara, mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, cara. A galera que não sabe, mas eu trombei o Frank em 2017. Tem várias coisas assim para tu ver como eu acredito que tudo isso é parte de Porto Alegre nos permeando, tá? Mas assim,
Eu participei de um curso de especialização de produção musical na PUC, ministrado pelo Tiziano Paludo, um cara que foi importantíssimo na minha vida, cara, porque ele me deu uns 74 tabecas em 8 semanas. Sim. Foi bom, porque daí a gente cai, às vezes, da nossa bolha, né? Uhum. E, na época, o Tiziano convidou o Frank para ir lá, numa das aulas, trocar uma ideia. O Frank, praticamente uma palestra, né? Fez uma Sim. linha do tempo, foi muito massa aquilo. Mas eu quero começar esse papo aqui. Ó, ídolo e cliente. Sábado leva o Frank junto com o Tenente para Cantegril em Viamão. Thiago Rosa, que vai participar do Minuto do Rock Live semana que vem. Legal. Grande rastinha. Legal. E eu perguntei para o Frank na ocasião, eu com aquela sinceridade que mãe e pai me deram, né? Eu perguntei para ele, na opinião dele, a que ele atribuía o fato das bandas, me corrige, mas eu acho que foi isso, as bandas dos anos 90 não terem... a expressão é meio... Não é no ponto da maldade, mas passado o cajado para as bandas da geração seguinte, que eu me sentia meio... vamos usar expressões só folclóricas, sim. meio órfão. Porque eu não sou também ninguém para falar, porque eu acabei bebendo de fontes internacionais para depois começar a beber fontes brasileiras e gaúchas, que é o que eu faço bastante hoje em dia. Mas eu perguntei para o Frank qual era a visão dele sobre isso, sobre as bandas dos anos 2000 ali não terem um link, entre aspas, né, com as bandas dos anos 90. Tu lembra a tua resposta? A tua primeira resposta foi, eu não sei. Eu nem sei o que dizer. Cara, não, eu poderia arriscar várias coisas, né? Eu em alguma medida, pego lá uma primeira gravação minha em estúdio com a banda Prisão de Ventre. Tinha lá uma super figura no estúdio, a gente muito alemão. Vou tentar contar isso rapidamente, mas eu não vou conseguir responder totalmente a tua pergunta, mas vou tentar dar exemplos que eu acho que de um modo ou outro sempre há uma... Não que todo mundo de um determinado cenário consiga fazer isso, mas eu sempre acho que há alguma margem de parceria, de solidariedade, né? Talvez às vezes não tanto quanto poderia ou quanto a gente gostaria, né? Eu acho que... Obrigado. Mas eu vejo assim, cara, quando a gente foi gravar com Prisão de Ventre em 84, né? Marcelo Birk, Tchê Gomes, Alexandre Birk, Baiar Duarte, Felipe Luciog, Prisão de Ventre lá, em 84, por influência de 1000 bandas do punk, pós-punk, bandas brasileiras, vanguarda, botar nome esquisito, né? Prisão de Ventre era por isso, assim. Então, a gente foi gravar no estúdio muito tanso, né? Nem se deu conta de levar todo o equipamento, bateria, e daí a gente foi para gravar e sem levar bateria. E daí tinha... Nem sabiam que tinha que levar. Exatamente, a tancice era essa, um bananismo. E daí tinha uma bateria lá e um cara lá num canto com a bateria. Quem era esse cara? Fernando Pezão, musical Saracura. E aí o cara, a gente, velho, a gente veio aqui, a gente veio gravar, não trouxe a bateria. Era um cara que a gente já tinha em alta conta e tinha visto o Saracura em 79, 80, 81, na Hebraica, na João Teles, no Salão de Atos da URGS, um puta show de Saracura, Chaminé no baixo, Nico Nikolaevski, o Silvio Marques, Zé Flávio. Cara, a gente venerava o Saracura, porque era rock, era rio-grandense, era Gaudério, e lá era, ao mesmo tempo... Era tudo, né? Já era um essa coisa que o Tangos e Tragédias exploraria também. Então, tá, resumindo. Só para dar um exemplo que mal ou bem há uma solidariedade aqui, assim, sempre, né? Daí a gente, cara, a gente veio gravar, não tem bateria, tu empresta para nós? Ele impresso, cara. Ele pensou, empresta. Mas aí depois tu põe de novo no canto, a gente, cara, demais. Então a primeira gravação que a gente fez em foi estúdio... no collab. Foi num collab, né? Collab. Um ato colaborativo. Collab, legal. Collab. Cara, então eu vejo já tô dando spoiler para o novo quadro do Minuto do Rock. Então eu vejo isso, cara, na verdade, eu acho que em seguida, quando a gente foi aparecendo, tinha ali uma cumplicidade, né, entre Cascaveletes, TNT, Graforreia, as outras bandas, umas indo no show das outras, fazendo zoeira no show do outro no Ocidente, né? Até eu tenho o fato da gente zoar muito o primeiro show de nenhum de nós no Ocidente, né?
eu acho que tá na biografia lá do Teddy, que, ficou meio puto. tipo, o primeiro show deles, tipo, esses caras não são da turma, aí, ó, daí eu acho que ele citou mais de uma vez isso, assim. Tinha uns caras, né, eles estavam tocando já Camila, e a música já tinha um, alcance, assim. um gancho de hit, aquela música, e daí a gente ficou fazendo eu tinha, sei lá quem, mas era uma coisa bem de piada, né? Molecagem. Enfim. Mas, cara, eu um exemplo, tentando responder de várias formas, que me perguntou, né? Por que uma geração às vezes não ajuda tanto a próxima, enfim. Eu acho muito bacana, não querendo me ter como exemplo, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, não é isso. Mas sempre tem ali no Face, vem, um ano atrás, sei lá, 2 anos atrás, 5 anos atrás, às vezes eles mandam. As lembranças. E daí, às vezes, tem um show outro meu, no Ocidente, não sei onde, sempre tem uma banda de abertura, é o Catarse, é o Gilles, é a Mary O, The Pink Flamingos, é o Jardim de Ló, enfim. Então, cara, eu tenho a minha consciência, assim, em alguma boa medida. Às vezes tu não consegue ser tão solícito ou, né, ou ajudado de uma maneira, né, mas eu durmo com a minha consciência bem tranquila, claro. que o que eu pude propagar de bandas, de nomes, eu sempre fiz isso. Não é exagero, assim, a Bideu Balde, ela mal apareceu também, que é um exemplo, tem maior respeito e carinho pelo Sá, pelo Vívio, Carlinhos, enfim. Mas justamente o Marcelo Fello, na Zero Hora, mal comentou um negócio da banda, eu já, na época, eu acho que não tinha, as redes sociais não estavam tão bombadas ainda, sei lá que ano é isso. Mas eu já me pus a comentar aqui, ali, a Bideu, um dia apareceu o Rossato lá em casa, e eu acho que o Carlinhos, com camiseta, adesivo, chaveirinho, toma aqui, não sei o quê. Então eu acho isso legal, cara, né? Primeiras vezes do Cachorro Grande, né? No Radar, na época eu tava lá no Radar também, por aí vai, né? Eu acho isso, mas eu não saberia te responder de uma maneira tão, né? Mas tu deu a resposta, mesmo sem se dar conta, porque tu falou um negócio. Acho que há uma parceria, assim, eu acho que acho que isso não é também, não é uma obrigação, tem bandas e artistas digamos, do mainstream da indústria fonográfica gaúcha, digamos, que não estão muito preocupados com isso, assim, né? Eu mal ou bem, sempre tive uma preocupação, né, no bom sentido da palavra, e não exagerando aqui na meiguice, assim, sempre coração, sim, claro, em relação a isso, assim. E não é nada pessoal com o João, com o Pedro, com ninguém. Não, sempre achei isso legal cara, tive lá, né, as coisas foram batalhadas, seja no Prisão de Ventre, Cascavelhas, Graforré, mas eu sempre tive uma consciência do quanto a mídia, os meios de comunicação foram receptivos às coisas que a gente foi mostrar, seja as loucuras da Graforréia, os pornobilhos dos Cascavelhas. Então, eu sempre achei sempre acreditei nisso, sigo acreditando, não acho isso bobo, que é cara, ajudar quem te procura, quem pede auxílio, né? Tu ajudar, tu estender a mão, tu dar o lado no palco, né? Tu saber respeitar, isso até hoje no ensaio do Tenente Cascavel, num mini debate sobre Greta Van Fleet e outras coisas. Não vou escancarar todo o papo, mas sim, eu acho assim, cara, a gente tem que saber respeitar um momento de sucesso de uma banda local, de uma banda gringa, de uma banda nacional. Às vezes, mas é isso, é aquilo, não sei o quê. Cara, se tu teve um momento X de evidência, tocou aqui, tocou acolá, foi na MTV, foi não sei o quê, tem mérito. Foi no... Tocamos no Lola, Graforré tocando no Lollapalooza, abri o show, tipo, cara, né? No outro dia eu tava tocando de graça lá para os artistas, os veteranos. Já toquei na Casef lá, meninas que cumprem medida socioeducativa. Então, o lance de tocar, tá em evidência, tá ganhando grana, tá fazendo. Cara, é tudo muito etéreo, assim, muito, como diz no budismo, impermanente, né? Então, acho que tu tem que saber respeitar, aplaudir o sucesso alheio, cara. Mesmo que às vezes tu não goste tanto do estilo, né? E nem entrando tanto no meandro Greta Van Fleet. Sim. Mérito algum eles têm, porque estão lá no Lola, estão em programas de TV do mundo todo, estão indo aqui, estão indo ali. Não vamos ficar só se é LED ou não é, se é Rush ou não é. E outra, pegaram uma puta numa influência, se eles então têm o LED como, né? Eu vejo isso, assim, não como quem queira, né, fazer defesa da banda, mas eu vejo desse modo, assim, eu acho feio tu não entender e não aceitar o sucesso alheio, assim. E tu melindrar antes de mais nada.
Eu acho isso, eu tenho uma clareza sobre isso. E eu arrisco dizer, né? Tô longe da qualquer perfeição, mesmo sendo um virginiano meio, às vezes, maniático com coisas, né? Sim. Mas eu vejo que eu acho que eu amadureci isso bastante. Essa experiência da Unicinos de 12 anos, ouvindo bandas que os alunos mostram, eu Montam. tento bandas que os alunos criam, né? Então, cara, tu tem que entender o que que é o 21 Pilots, qual é que é de, né, do Post Malone, de não sei quem, babá. Cara, tu tem que ter uma Pelo leitura. menos saber o que é É, para poder ter é. uma visão, uma opinião de ao ponto do máximo de gostei e não gostei. Sim, eu até bandas que eu gosto pra caramba, cara, até nesse pacote ali de presentes na caixinha, eu fiz questão de dar presentes de coisas que eu gosto pra caralho, Muitos que presentes eu legais. botei um CD duplo do The Jam, que é uma coletânea, do The Who. Ouço isso ainda, ouvi pra caralho, sim, mas às vezes eu gosto de também deixar de lado, sim, preciso ouvir outras coisas, preciso ouvir lo-fi beats, uma playlist no Spotify, lo-fi Uhum. beats, preciso ouvir, sei lá, Sim, né? sair do momento que tu Cara, tá para ir para isso uma coisa é. totalmente distinta. Então eu vejo isso assim, cara. Não sei, no fim eu fugi um pouco lá É, da. não, eu É que não o quero assunto já deixar. foi. Sim, mas assim que é bom. Não perdendo fio, o Frank ele tem também um poder de leitura de pensamento, que antes da gente entrar no live, ele falou: aquela vez lá do negócio, eu ia começar a porra do live assim, o cara já me fudeu. Mas falou o negócio da Jardim, e o que eu acho muito importante é que eu posso responder o que eu perguntei para ti. Porque se não tem essa referência, ou se eu, né, como apreciador e barra músico, não, nos meus 20 anos, ali 19, 20 anos, quando eu comecei a ter bandas, eu não me sentia uh, representado por bandas da antiga geração. Eu fui lá e foi uma baita noite onde eu vi o Frank dando espaço para uma banda chamada Jardim de Lotus, que é uma Sim. puta de uma banda, é uma das minhas bandas preferidas. Eu Uhum. sou um dos maiores defensores dessa banda e eu trato a banda como se ela fosse minha. Quando eu gosto, assim, eu defendo. Então, assim, ó, o que eu posso te dizer é que se eu, Dudu, que já estou ali beirando aos 40, nesse meio tempo não tive esse link, esse laço, eu vi a Jardim de Lotus. Eu nem vou dizer abrir para ti, porque eles fizeram um show na mesma noite É, que tu, eu gosto de dizer isso também, né? né? Banda convidada, né? E, Estão tocando antes, ok? É uma banda de abertura, mas não é abertura para uma atração. Não, que é um. Eles estão tocando o mesmo palco que um músico que já tem uma trajetória, que é um veterano, mas estão ali pro tocando mesmo público, para o né? mesmo público. E tocaram bem pra caramba, alto pra caramba, e estava muito Com legal. um teremim É, louco com o lá, com Terezinho, distorção. Então eu te digo muito assim, tri. ó, O Vitor, os se, Vitors e a Gisele. e, então, tipo, se tu vê que não há se eu senti quando eu era mais moleque que não existia esse link, nós estamos vendo tu, que é um cara de uma geração anterior à minha, abrindo teu espaço para uma banda que há, sei lá, 2, 3 semanas lançou seu primeiro trampo. Não, e o bacana ali, cara, é que o público do Ocidente, ainda que seja um público específico, que tem a ver com, em alguma medida, com o bairro, frequentadores, né, assíduos de bastante tempo, e um pouquinho por causa do show específico que vai ter, né, o público que vai no Se o teu Ocidente, público. o bacana é pessoas que eu encontrei ali que disseram, cara, quem são esses guris, blá, blá, blá. Isso é legal daí de tu ter o show de abertura não tão óbvio, né, de uma banda que é mais recente, que tu tem gosto de mostrar, olha que legal, existe isso aqui também, enfim. E tu falou, não se Então, intimidaram, né? Tocaram e alto pra tocaram alto pra caralho. caralho. E daí foi muito legal, mais de uma amiga, a Marijane, uma amiga que sempre, uma amiga de longo tempo aí, que é artista plástica, Sim. sempre vai aos shows, uma querida. Daí ela, esses guris aí, Não, isso foda pra isso é caralho. legal, esse é o Foda pra caralho. objetivo daí. A pessoa no dia seguinte querer buscar nas redes sociais, nas plataformas, né? A banda, Tipo, em quem seguida, são essas pessoas? Da onde exatamente. vieram? Cara, Muito isso eu foda. acho muito legal, cara. Ó, vou aproveitar aqui pra gente não Bah, perder o fio, ó. a galera tá ativa aí. Tá, o Thiago já tinha falado. O Ico Neto, salve, Dudu. Frank é a crocância pura do rock. Uma pergunta: o que gerou a dissidência do TNT para surgir os Cascaveletes? Polêmica! Cara, eu tentar abreviar essa história aí, eu não sei bem porque eu não sei bem os detalhes. Eu sei muito do entorno, né? Como assim? É que o TNT, sendo Charles Master, Flávio Basso, Ney Soria e Felipe Jots, eles lançaram duas músicas no disco Rock Grande do Sul, Uhum.
E eles já, e com essa possibilidade dessa coletânea, via gravadora RCA, era o selinho no vinil igual discos do Elvis, coisa e tal. Que era o cachorrinho com É, o tem um gramofonezinho. nome até aqui, Sim. Hear the Voice, uma coisa Aham, assim, né? pode crer. Cara, eles gravaram, em alguma medida o TNT foi ganhando já, em relação a outras bandas ali da época, o próprio Prisão de Vento, eles foram ganhando uma super popularidade merecida, uma capacidade de performance, tocaram no Rio, não sei onde, e daí foi tendo, eu não sei os detalhes internos daí para eles dissolverem, né? Sei que o Tchê já vinha operando o som no TNT, seja uma mesinha standard de 8 canais, seja o que for. Eu, por minha vez, já era amigo de infância do Baré, né? Conhecia meio de vista o Ney e o Flávio, da cena de Porto Alegre. Gente, este é o Minuto do Rock Live, parte 2 com Frank Jorge. Tivemos um problema de caráter internetico e estamos de volta. Perdemos, eu acho que perdemos as perguntas do... Tu falou que tinha alguém que tinha perguntado Não, alguma uma coisa, pessoa né? perguntou sobre se eu já vi o Los Hermanos Aqui, da ó. Nunca Diga. Sim, tá num DVD deles até, já vi na... Muito legal, e a gente fala às vezes, né? Aqui, ó. Fala com o Alex Werner, fala com... Baita papo, Pô, que o legal, Lucas cara. Diesel, Pô, a baita galera papo tá... sobre esse lance de influências, nunca diga, me lembra sempre Elvis Costello, Sim. Oliver's Army, e não deixa de ser um dos nossos grandes clássicos. É o Nando Pontin, da banda Black Beltone, também perguntou ali do Los Hermanos. Legal. Isso aqui a gente já tinha falado. O que gerou a dissidência, o Tesla também falou ali, que legal. falou, Piquet Coelho, tô aqui, Teatro Brasil, em Minas, acompanhando. Legal. Piquet ídolo, cara. grande Fedrizi, Frank Jorge, sempre coerente, abraço. Ó, Minas a Gerais. gente tenta, Fedrizi, a gente tenta. Eu fico feliz, cara, muito aqui, legal. Ó, Murilo Santos também, salve Dudu, salve Frank, uma banda de punk rock, Stragonoff. Que legal, grande Ed, cara. grande Frank, queridão. Demais. Seguimos. Bom, cara, vamos falar um pouco sobre o teu trampo também, né? Estamos aqui dando uma bloqueada, né? Esta coisa linda aqui. Histórias excêntricas ou algum tipo de urgência. Cara, esse disco... Sempre uns nomes muito psicopatas, psicodélicos. Eu tô começando a produzir, né? Um assunto que eu brinquei, que eu falei contigo, começando a produzir música usando bateria eletrônica, seja de um tecladinho Cássio, ouvindo playlist Lo-Fi Beats, ouvindo Kraftwerk, New Order, coisas que eu sempre ouvi, gostei, mas nunca botei muito no som. Tô começando a brincar com isso com o Alexandre Birk, né? A gente grava e dá risada, né, cara? Claro. E daí é para ficar, sei lá, 2, 3 horas no estúdio, a gente fica 1h30 gravando, 1 hora conversando, tomando mate. E daí, esse disco aqui, não, daí, por que tu falou do disco, eu já mencionei, na verdade, os títulos das coisas que eu estou começando a compor e que eu pretendo colocar na roda ainda em abril, maio, vão ter títulos mais concisos, assim, né? A música, a primeira, que ela é só eletrônica, só bateria eletrônica, né? Sim. Synth, enfim, ela se chama Esperança, com Z, né? Em função até de acreditar nisso, né? De eu ter, não é uma esperança tola, né? Mas esperança em remobilização, em porque sempre são nomes vibração positiva, muito e tem bizarros, uma maneira né? de homenagear a baixista Esperança Spalding também, que é uma monstra, né? Toca e canta pra caramba. Então, a próxima música que eu vou lançar, eu tô dizendo em primeira mão em algum lugar, se chama Esperança. Exclusividade do Milton Rock. E posso lançar com exclusividade aqui pro Opa! Daí aqui, eu tô arrepiado. Ela tá... A gente fez uma primeira versão, o alemão tá mexendo ainda. Mas esse disco, então, ele tem esse título gigantesco. E esse disco, a história dele, ela é uma semana depois do show lá de abertura do Paul, junto com meu amigo Luciano Albo. Que momento, né? Foi 13 de outubro de 2017, eu acho. Em meio a 1000 aprendizados ali, né? E tu se deparar com... A gente tem uma tentativa permanente de lançar trabalhos, de se qualificar, equipamento, a gravação, coisa e tal, mesmo que às vezes a linguagem, a estética do trabalho, ela é ao natural lo-fi na graforreia, tudo soa meio lo-fi na graforreia, assim. Sim. O que acontece? Me perdi aqui um pouco. Eu te perguntei sobre o disco, né? Tá. Não, tá. Então a situação de tocar lá com o álbum e me deparar com aquilo, não só equipamento,
a equipe toda do Paul McCartney, O mundo de Paul McCartney. as bandas, o piso ali onde era o palco, cara, foi um choque assim muito grande, cara, né? E daí, mas eu não teve uma análise de um deslumbramento, ou como a gente ia virar lá, não foi isso. A minha viagem principal de ter sido alçado àquela condição ali foi de que, bah, eu tenho que lançar mais discos. Sério, eu tenho que gravar mais. Não é necessariamente cuidar melhor da carreira musical, mas, né, eu acho que eu sigo lendo, estudando, sou prof, faço um monte de coisa, ok. Mas eu pensei assim, eu tenho que me enrolar menos para lançar mais discos. Só lançando disco e mesmo até às vezes se arrependendo, como ficou uma canção, o arranjo, a master, só tu fazendo para tu Poder te arrepender poder depois. te arrepender depois. Captou bem o que eu queria dizer. Claro. Então esse show foi 13, eu acho que 13 de outubro de 2017. Sim. Uma semana depois, eu sempre tô compondo, cara, sempre tô gravando uma coisa ou outra, anotando. Tô lavando uma louça em casa? Tô. E tô pensando numa música, às vezes aí fico, né, um refrão, isso aqui pode ser um refrão. Tô caminhando na rua com o cachorro, vem uma ideia X, levando a filha numa aula de bateria, daí, volta daqui a 15 minutinhos, daí gerou a música, 15 minutinhos, estarei com você. Então, eu sempre tô compondo, mas daí uma semana depois do show, eu entrei, preciso entrar no estúdio do Thomas Dreyer e fazer uma demo meio ligeirão, assim. Gravar, para não perder o frescor da ideia. O mojo lá, a crocância de ter tocado lá. E do mojo, eu lembrei até do Austin Powers, cara. E daí, cara, foi isso. Lucinho Brancato aqui, Sir Frank. Daí um abração, Lúcio, queridão. Adelino e Luciano Gonçalves, nossa, querido. Cara, meu Deus, quanta gente bacana. Cara, daí, em resumo, esse disco, a origem dele é essa. Eu entrei lá, fiz uma demo na corrida, e daí uma música que eu tocava em casa de galinhagem, assim, de brincadeira. Johann Sebastian Bach, século XVII, nasceu. O que posso fazer se o seu coração não é meu? Não é meu. Eu pensei assim, tipo, tu fazer uma música mostrando que tu gosta do Bach, mas ao mesmo tempo cair nas minhas jovem guardices, assim, né? E daí essa música, ela foi o single que saiu, o pré-single desse disco saiu em dezembro de 2017. E daí no verãozão ali, né, de 2018, né, dezembro, janeiro, fevereiro, daí eu malhei bastante com o Thomas, o disco lá no estúdio Dreyer, um grande amigo, já gravou conosco. Conhecemos ele no Coisa de Louco 2 com a Graforré em 95 e fomos adiante, gravamos Frank Plato, gravei com ele lá no Sétima Efervescência, Lugar do Caralho, Novo Namorado, né, Frank Plato, já mencionei. E daí o disco foi ganhando um gás, ele acabou saindo lá no meião de 2018, maio, junho, e a gente fez foram lançamentos em 3 etapas, isso eu acho legal, muito além de... Hoje em dia tem que ser minimamente estratégico, né? Por mais que a gente não tenha um mega videoclipe, a gente fez videoclipe com o alemão, lyric vídeo com o alemão, muito legal. Mas eu digo as estratégias, assim, tem que bolar alguma coisa. A gente lançou em 3 etapas. Uma etapa inicial com free download, que ainda é uma coisa meio nada a ver a essa altura, em função da facilidade do streaming, mas a gente fez assim, tá lá no site do Frank, o disco para tu baixar. E tu, né, pode baixar, e daí em seguida, tipo, sei lá, 2 semanas, 3 depois, ele entrou no streaming, todas, né, Spotify, Tidal, Deezer, e depois ele chegou físico, daí o bichinho chegou da fábrica. E daí a gente não fez megas turnês, não tenho tempo, não tenho agenciamento para ficar me vendendo para lá e para cá, Sim. e nem sei se eu quero isso, né? Essa altura da vida. Sim, cair na estrada de forma bizarra. A gente fez um show de lançamento no gravador, daí eu tive um show meio violão-voz, né, hebraica, que os filhos, né, Glória e Érico tocaram junto. Que foda. E toquei, e bem dizer, daí agora, em fevereiro desse ano, no Ocidente, que é um lugar que eu acho que o cara sempre tem que fazer um show ali, né, junto com um amigo, Márcio Ventura. Às vezes eu faço um show ou outro numa cervejaria, perto de Porto Alegre, aqui, ali, num pub, daí às vezes por vezes não vai a banda inteira, vai eu e o Alexandre. Daí é um show que
muito além de Frank Solo, a gente toca música brega, Sim. Roberto Carlos, toca... Sim, abre a Pandora. Abre a Pandora. Então esse disco teve a ver com isso, teve a arte do CD do meu filho Rafael Escobar, Pois é, eu ia te perguntar que é um quem fez a arte. escritor, que é um cara... A arte quem fez foi o teu filho? Não, a do CD. Ah, pode crer. A arte veio a calhar também um amigão de Palmeira das Missões, que morou em Porto Alegre, está no Rio de Janeiro há muito tempo, Vitor Hugo Secato, um designer, né, um cara, um super artista gráfico digital, né, o cara tá no Rio, fez capas para a Companhia das Letras, para disco, para... Cara, muito legal. Não, muito foda. Ele fez a capa do Coisa de Louco, do Chapinhas de Ouro, essa capa tá do Carteira Não Sou Onde Apaixonado, do Escorrega Mil e desse disco. Eu dei umas referências, a referência principal nem foi o Yellow Submarine dos Beatles, sim, era o Simon, como é que é o... Ah, me esqueci o nome de um australiano que tem uma capa muito colorida, assim. Não, Simon Chainsaw. Não, é o Filler. Ah, me passou. Era uma capa que eu achei bacana, assim, tinha uma coisa colorida. Não, muito foda. Até cogitei fazer uma parte também preto e branco, tipo, desenho aqui para desestressar, né? Que legal. Que ela lembra um pouco revistas de colorir. É. Cara, daí foi isso. A arte foi do Vitor Hugo Secato, um baita amigão. A master acabou sendo do Thomas Dreyer. E a gravação com ele, eu gravei ele meio sozinho, assim, meio fominha, né? Não chamei o Regis quase para gravar os baixos. Meio polvo. E o alemão fez umas baterias, eu fiz algumas baterias. O Felipe legal. Rota, né? Que é um grande amigo, um ex-aluno, mas o cara entrou como aluno no curso do Unicino, mas já era o professor, né? E ele tá tocando já há uns 2 anos com o Humberto Gessinger. Felipe Rota, que é um dos meus ídolos atuais, cara. E ele tocou guitarra na faixa de abertura e um cara muito talentoso, generoso, afim de música, afim de gravar, de tocar. Então é isso, cara, o disco... Até vou te dizer que... E o principal não falei daí, que saiu pela gravadora. Masterizado pelo Marcos Abreu também. Tem master do Abreu em algumas. Tá ali, ó. Tá. É que a SOS Maloca que foi masterizada pelo Marcos Abreu. Tá. E daí, no fim, eu vou valorizar o Thomas, vamos fazer todas as masters com o Thomas. Mas adoro o Abreu, né? Tenho vontade de trabalhar mais com ele. E a gravadora fundamental daí, né? A 180 selo fonográfico, a super gravadora de um homem só, lá de Passo Fundo, um baita batalhador. Já lançou uma porrada de coisa. Lançou uma porrada de coisa, como eu falei, banda de Porto Alegre, de Santa Maria, de Chapecó, cadastra digitalmente daí uma banda como a Mordida, a banda lá que tem um monte de músicas lá do querido Paulo Nadal, lá de Chapecó, que mora um tempão em Curitiba. E daí, cara, o Rodrigo de Andrade, né, o Garras, faz um trabalho, assim... Eu lancei 2 discos pela gravadora do cara em, sei lá, em 3 anos e pouco, 4 anos. O Escorrega Mil é da 180 também. É da 180 também. Só tenho a agradecer ele. Sabe qual foi o adjetivo que eu dei para esse teu disco? Não só a arte foi a primeira coisa que eu me emocionei. Sim. Que eu sou um cara também que sempre... eu trampo com isso, né? Mas eu sou um cara apreciado. Antes de ser um designer, um produtor de conteúdo, eu aprecio antes, né? De cuspir, eu engulo, né? Não, no bom sentido. Foi estranho isso, né? Mas o adjetivo que eu dei foi retroderno. Retroderno. Tanto pro som, porque tem algumas coisas que são bem traditional. Assim. Eu acabei não falando muito das músicas. Eu voltei. Não, bom. Cara, eu tenho... Eu tinha já, na época do Escorrega Mil, uma noção, assim, tava ouvindo... Eu ouvia, como a gente falou aqui, sempre ouvi música de tudo que é tipo, mas sempre gostei de música de guitarra, cara. Né? Puto, que toca esse Tchê Gomes, esse Petraco, esse, sei lá, quem for, né? Eu sempre gostei dessa coisa da guitarra, cara. Ouvi o Ramones, ouvi The Jam, ouvi o Vaccines, ouvi o Arctic Monkeys, sei lá. E eu pensava assim, eu tenho dos meus discos, por mais que não é renegar, assim, não é isso. Sim. Mas tem lá, né, tem flertes com Jovem Guarda, com música cubana, com canção, com balada, blá, blá, blá. E eu sempre pensava, tem que ter uns discos com as guitarras mais presentes, né? Sim. Então, no Escorrega Mil... Olha lá quem entrou. Felipe Rota. Cara, acho que queimou a orelhinha. Vou aproveitar aqui, ó. O Thiago Rosa aqui, Rafael Poleto, Frank Jorge, nosso amigo punk, o Thiago Rasta, esse álbum dele, Frank, Beto Brum, da banda Lamarque, salve Du, salve Jorge. Cauana. Grande Cauana. A gente estava falando da Jardim de Lotus na primeira parte do live, que foi tombado. Sim. Falando em patrimônio tombado, que ela chamou de Mestre Frank aqui, patrimônio tombado. Cristiano Lazarotto, Sapucaia Conectado. Felipe Rota, grande Frank, é o cara, sou fã. O Felipe tinha falado antes, já que ele entrou agora. Queimou a orelha do Felipe.
Falei que o Felipe entrou como aluno no ensino, mas ele já era um professor, já tocava pra caramba. E foi muito legal conhecê-lo. O cara tocou comigo no Frank Solo, o cara teve disposição, generosidade, saco mesmo, para tocar em cada situação, cada roubada. Tocar no chão, na frente da usina do gasômetro. Na Cara, grama. e foi um parceirão, daí tocou no disco lá, acho que foi o disco o evento da discografia Rock Gaúcho lá, eu acho que ele entrou naquele show lá. Pode crer. E depois ele gravou o Escorrega Mil, bolou coisas geniais, assim, o Escorrega Mil tem misturas, tem desde uma coisa meio stoner, a uma coisa querendo ser mod, a Stone Rose, tem uma mistura de coisa ali, e ele sempre trouxe ideias, né, cara, um cara que cria Sim. coisas legais que agregam muito a música, então, e daí no Histórias Excêntricas já foi outro processo que eu estava mais envolvidão lá no dia a dia, ele já trabalhando a full pelo Brasil inteiro com o Humberto, com menos tempo, mesmo assim ele achou tempo, que eu gosto de dizer, na agenda e no coração. E tocou assim, contigo agora também, né? Para ir aqui lá no Ocidente, né? Isso, para ir lá gravar o Tirando para Rei. Sim. E achou tempo também para tocar no show aqui do Ocidente, então, pá, só Não vou ficar agradecimento, rasgando Felipe. muita seda, mas primeiro eu vou me exibir, porque o Felipe vai participar numa das faixas do meu EP novo, solo. Demais, eu falei para ele, eu quero que tu grave um instrumento de cordas, aqueles diferentes. Porque ele falou, vamos meter uns negócios meio Audioslave. Eu falei, não, calma. Eu quero aqueles... Sim. Tá ligado? E a segunda coisa que o Felipe eu acho mais foda, que tu vê o cara esmirilhando a guitarra, e ele tá com um sorriso no rosto, como se ele estivesse brincando com o Bill Bokeh, cara. Bill Bokeh é só os da antiga, sabe o que a gente tá falando. Não, e ele sabe, do mesma forma, às vezes numa música precisa dar menos notas, algo mais melódico, assim, assado, ele sabe fazer também. É muito legal, cara. Olha, Humberto tá super bem servido de músico, tendo lá o Felipe com ele. É um cara super profi, enfim, tá divulgando aí o material novo que tá foda que também. estão envolvidos, né? Que eu acho que vai lançar em outubro, algo assim, de algumas lives ali do Humberto. E, cara, na sonoridade do Histórias, que eu acabei não falando muito, não, estava resumindo aquela questão que eu me ressentia, né, no repertório próprio de disco com mais guitarra. Eu arrisco dizer, por quê? Porque eu andava ouvindo isso, ouvindo aquilo, volta e meia tem um ataque, assim, de ouvindo The Sonics, ouvindo Ramones, ouvindo sei lá quem, ouvindo bandas também psicodélicas, enfim. Tu fica, às vezes, na pilha, né? Mas isso... não que eu saciei, assim, mas eu tô com curiosidade de fazer coisas eletrônicas pra caramba, mas não que eu vá fazer, né? Não que eu vá emular totalmente algo. Às vezes a fronteira entre o que é cool, o que é pop, o que é brega, ela é muito tênue, né? Tu não tem como achar algo do Kraftwerk ou do New Order brega, né? Mas às vezes tu ouve algo eletrônico que é meio brega também. Assim, do Divo, né? Talvez. Não. Divo é classudo pra caramba, né, velho? O Gabriel Tomás Autoramas é um fanático. Eu falei com ele hoje, cara. O John Ulloa também, né? O Divo, não, o Divo é classudão, assim. Eu digo, sei lá. Tem, por exemplo, a Duda Beat, que é um fenômeno brasileiro. É tecnobrega, ela faz. Que é meio tecnobrega, meio sofrência. Ela faz aquilo meio de propósito, uma canção que é bem sentida, sofrida, mas com... Ainda que ela use a banda, né? Ela tem muitos elementos eletrônicos, eu só acho muito bacana, assim. Não consegui ir no Agulha, que ela tocou, né? Tocou. Mas nesse disco, voltando ali, ele tem essa mistureba, então, tem músicas de guitarra, um hard rock meio T-Rex, tem um country, tem essa aí, Vida na Cidade, né? Que tento fazer um mini protesto sobre a condição da humanidade na loucura da urbe, né? Da cidade ali. O refrão, né? Não importa se algo... não importa se a vida na cidade desafia a compreensão à humanidade, né? A gente tu tem que ser eficiente, tentar ser profi nesse mundo, mas não pode perder a tua humanidade também, né? Tu fica envolto numa redoma, assim, de eficiências, urgências, às vezes necessidades, esquece, né? Obrigações. Isso eu acho que é um embate permanente, né? A maneira como tu toca a tua vida, os compromissos que tu assume, enfim. Mas o disco, de um modo geral, cara,
ele me satisfez muito. Eu trabalhar não é exagero nem paranoia, implico com razão com o resultado final de uma voz ou outra, no sentido de afinação, interpretação. É uma coisa que um dia eu posso buscar o disco mais, a execução mais perfeita, gravar vários takes, como faria lá um Tim Maia, um Donald Fagen, bababá, mas eu, cara, ainda assim eu vou implicar com uma música ou outra que a minha voz não ficou boa, afinação não sei o quê, papapá. Podia ter feito isso aqui com drive, podia eu penso. Mas daí fica pro próximo, que nem a gente falou na parte 1 do live, né? Deixa eu alcancei ele aqui, deixa eu ver uma coisa ou outra que eu talvez não tenha comentado rapidão. Até o lance que tu falou do refrão, traçando um paralelo, quem falou isso aí de uma forma também um pouco mais subjetiva foi a Jingle Bells. Na música Eu Vim Passear, que eles falam tanta gente buzinando que esqueceu de andar. Sim, eu acho muito legal. Pô, acompanho a Jingle Bells, cara, olha, de 2010, 2011. Fiz um dos primeiros releases dele em 2011. E, cara, acho que eles estão vivendo um momento importantíssimo, assim, que quem olha, às vezes, acha que é fácil, é simples uma banda atingir um grau de popularidade, lotar 3 dias um bar na cidade, conseguir ter show também em outros estados, em outras regiões do país. Então, eu vejo isso, assim, batalharam muito de todas as formas, estudaram muito, né? Tá louco. E eu acho isso muito legal, cara. É uma banda eu fui no show deles, eles tocaram. Eu não fui a esse. Fizeram 3 noites. Meu sold filho, out, né, no Agulha. Tiveram que fazer uma terceira sessão. Isso, que a galera... meus filhos em teatro. Cara, é complicado. Eu volto dos shows deles sempre emocionado e pensando, preciso estudar mais. Os caras cantam muito, tocam muito. Teve esse casamento com o Marcelo Fruê, as gravações, a produção do... 2 golaços, né? Então, isso são coisas que a gente tem que saber reconhecer, louvar, saber aplaudir, né? Olha, ó, Edu Meirelles. Pô, grande Edu Meirelles. Cara. E embaixo entrou o Chico Gomes também, que é um monstro do baixo. Não sei se sabe quem é o Chico Gomes, lá de Sampa. Ele é pai, a galera, tipo assim, a galera da nossa geração conhece o Heitor, que é o filho dele, que foi baixista do Charlie Brown, o Heitor Gomes. E o Chico Gomes é o cara que, se não criou, é o cara que disseminou o triplo domínio no baixo, que é aquela coisa doentio. O filho dele até tem um trampo chamado Gomes do 8, onde ele toca um baixo de 8 cordas. Bom, depois inbox aí eu também. Tu me fudeu aqui, mas eu vou também te mandar um monte de coisa. Legal. Aqui, ó, Diogo Cubas, caralho, Mestre Frank na área. Sou fã demais desse cara. Esse bicho tem uma importância gigante na minha vida musical, assim como em várias vidas espalhadas pelo Brasil. Respeito total. Certa vez fui mostrar pra ele via Facebook um single nosso recém-lançado, Bardo Oscilar, e ele, num ato mais de gentileza do que sensatez, disse: Chuck Berry encontra Ramones, saem para tomar uma serva. Aquilo foi extremamente emocionante de ler, marcante pacas. Um forte abraço dos remanescentes, aqui de Santa Catarina, grande remanescente, está sempre presente no Minuto do Rock. Legal, também. Cara. Respeito máximo por ti, queremos sua participação no nosso próximo disco. Pacote que faça a ponte, o Davi Pacote, que está gravando as bandas até que nem existem ainda, aqui em Porto Alegre. Pacote, né? É outro que eu... tem uma pilha um dia de fazer algo com ele, cara. Ele é foda. Tá com a Flanders ali, que eu sei que são os batalhadores ali do Vale dos Sinos ali. Aquela galera do hardcore e punk rock, cara, é todo mundo, cara, né? Mora ali. O Júlio Igrejas, cara, Torto. Eu adoro o Júlio lá, o Christian, o Rafael Heck. Adoro essa galera. O Rafa Heck e o Christian conheci. Eles tinham ainda, acompanhavam a Graforreia, eram fãs cascaveletes. Daí tinha uma situação num cenário de eu morar com uma tia-avó, cara. Sempre levava algum amigo lá para mostrar uma banda. Período das fitas cassete ainda, que o Miranda, querido Miranda, né? Fez 1 ano de falecimento. Foi um cara importante demais. É meio, não é bobagem ou egoísmo dizer, importante demais na minha vida e, obviamente, na vida de milhões de pessoas, né? Então, tinham fitas que o Miranda... Numa das suas descidas de São Paulo a Porto Alegre, ele vinha com um sacolão e fitas repetidas, daí, toma essa aqui, velhinho, da Oficina do Diabo, tem essa aqui do Raimundos, tu vai te amarrar. Era assim, cara, que se compartilhava a playlist assim, antigamente. Velho, era assim, e daí eu me lembro de mostrar acho que o próprio Diego Grando e o irmão, o Rodrigo, o Diego, o Rafa Heck, de eu mostrar a Oficina do Diabo para eles, mostrar coisas totalmente inusitadas no cassete ainda. Guardo muito, eu tô no momento sem poder ouvir fita, mas eu guardo muito todo o material que eu faço. Tem a música aqui, SOS Maloca, que é o termo que o Alexandre e eu usamos
para quando o cara começa a fazer uma faxina em casa, mesmo a gente fazendo faxinas e jogando fora recorte de jornal, revista, CD, DVD, vinil, ainda sempre tem um Ah, monte não. ali, cara. O negócio É nunca tipo Estrela acaba, do assim. Mar, tu corta um braço, nasce dois no lugar. E Ó, aqui, daí, ó, Cristiano Storniolo, Vigra Forré no fim de século e Rubens Dois Gigantes. Obrigado, vai, cara. cara. Obrigado. Cara, então esse disco aqui, o bizarro, uma coisa singela de dizer em meio a tudo que todas as intenções que tem ali, tem rock, tem balada, tem Junto de Você, que é meio Young Americans do Bowie. Às vezes tem uma música ou outra que inspirou, mas tem uma que é singela ali, que é Comunicação, que ela é uma que eu gravei com a voz meio Juca Chaves, que essa ficou, tu vai tocar em qualquer lugar, seja só violão, só guitarra, guitarra e bateria, seja o que for, ela sempre já se presta uma interatividade com as pessoas, que ela começa comunicação, 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 nos faltou a comunicação, né? Ela tem isso e daí, daí vem a primeira estrofe, lembro de um tempo, imaginava que as pessoas eram uma coisa, lembranças de um tempo tão feliz, agora você me diz, não é bem isso, é outra coisa. Vamos ver, ajuda lá. Comunicação. As pessoas começam a cantar, né? Isso é legal, assim. O disco ele é mais rock, mais pra frente, mas tem uma música lá que é meio um bolerinho, que acaba sendo uma música que gera uma possibilidade de interação com as pessoas. Isso é sempre legal, né? Isso tem uma medida até da tua própria pilha de às vezes tentar essas interações, porque isso aí nem sempre funciona, né? Sim, sim. Então tu vai do João Gilberto ao Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo Timóteo adorava dizer, criticando o João Gilberto, né? Que é um gênio e ao mesmo tempo muita gente o tirava para mala, né? Cara que não, o Agnaldo Timóteo diria assim, que gênio, cara, o cara não troca um oi com a plateia, então Mas isso é poder, né, é a vibe gênio do igual. cara, né? E daí o Agnaldo Timóteo uma leitura mais simples, assim, mas eu entendo o que o Agnaldo Timóteo está querendo dizer. É muito ruim isso. Tu tá ali meio. Tu tá no bafo ali, tá no palco, tá com o instrumento, com o microfone, tu tem que ter uma interação, por mais que tu vá tocar só o teu trampo autoral, ultra desconhecido, em algum momento tu vai ter que fazer uma interação com aquelas pessoas ali, Sabe que meu né? pai falava, na primeira formação da broderagem, lá nos idos dos anos 2000 e alguma coisa, a banda, né, os integrantes da banda, todos os três tocavam demais, assim, eu me sentia muito de paraquedas no meio daqueles músicos muito fodas, na época eu só cantava, né, e meu pai dizia, cara, meu pai falhava, o F dele era trancado, né, ele falava, cara, tu não pode ficar de costas pro teu público, cara. Porque às vezes eu ficava tão Sim, hipnotizado pelo bolo de energia coletivo que eu claro. me virava pra banda, sabe? E meu Aham. pai dizia que era um desrespeito com o público eu ficar de costas. Sim. O próprio Liam Gallagher também é um que falou: se Ah, vocês rolava, querem me rolava. ver dançando e falando com a galera, vai no show da Spice Girls falando nelas, né? Mas Sim, é sim. do cara, né? Faz parte do personagem ali, né? Ou talvez o cara seja assim também no dia a dia, né? Cara, eu relembrando, né, nosso falecido, jamais esquecido Flávio Basso, né, cara? Eu digo isso não dizia isso em vida também em entrevistas, né? Ele ainda caminhando entre nós, ainda que trôpego, mas caminhando entre nós, né? Eu aprendi muito tocando, toquei nos Cascaveletes de 86 a 89. Eu saí porque queria concluir o curso de letras, queria tocar com a Graforreia, queria ficar um pouco longe de uma certa briga de egos do Flávio e do Ney. Fui meio que enchendo o saco, assim, né? E ao mesmo tempo que eu tinha todo uma gratidão, né? Mas o aprendizado grande foi de tocar com ele e vê-lo Em como ação. performer, tanto com habilidade, com criatividade, mas com muita também, que eu acho que é uma característica fundamental de um frontman, assim, seja ele com instrumento ou só cantando é uma piada dizer assim, tu tem que ter cara de pau pra caramba, assim, e isso ele tinha, né, ia lá e fazia, acontecia com as maracas, naquele show né, do Teatro Presidente ali, Uhum. vocês querem rock and roll? Sim, instigava, né? Cara, Instigava. era muito tu ali no instrumento, ficava vendo entre achar aquilo nada a ver e depois tu observa, pô, cara O cara é um pá, o mito. que é esse cara, né? Então eu tanto lembrando isso quando estava junto ou lembrando depois, né? Relembrando.
eu acho muito legal, assim, né? Eu tenho bastante, tenho essa clareza, assim, eu sonho, em alguma medida, sonho com frequência com artistas, com músicos que eu gosto, sonho com o Flávio Basso, com o Paul Weller, sonhos muito loucos, assim, que eu penso que são mensagens, né? O cara, o momento sobrenatural, Carl Jung de Almeida aqui. Cara, eu penso assim, bah, esse sonho aqui com o Paul Weller, depois do show, o cara me convidou para dar uma volta e conversar sobre isso, aquilo, bababá. Cara, isso aqui é um aviso, uma mensagem muito séria sobre alguma coisa que eu não estou fazendo, sobre bababá. E tive sonhos com o Flávio Basso já muito bizarros, assim, de, E é um né, cara que teve uma convivência é também, né? algo que eu falei, assim, por mais que foi muito ruim, eu acho que em alguma boa medida, um final de vida dele um pouco descuidado, mesmo sendo um adulto, o cara estava. Então eu mencionei isso num documentário aí dos alunos que eu achei muito ruim o próprio papel, né, que o Rogério Skylab fez, né, de conduzir aquela entrevista daquele modo, daquilo ir ao ar. Eu acho aquilo bem uma sacanagem com um cara, porque justamente nesses sonhos que eu tô te falando, eu lembro dele um cara sorridente, engraçado, leve, criativo, e Na não vibe. só um cara que estava ali passando por uma. O cara, né, o cara tá detonado, não sei o quê. O cara tá passando por uma dificuldade há tempos, pessoal, emocional, e tá buscando formas muito. Tô cagando moral nem regra Não, aqui, claro, não é a Maria claro. Madalena aqui Não, que é falando, isso, cara. bancar a Madalena, Que é isso. acredita, mas né, o cara já fez isso, aquilo também, mas, cara, eu vejo isso, assim, que eu tenho para ele, eu tenho uma imagem dele de um cara muito talentoso, muito competente, muito criativo, diferentemente de muitos vídeos que tem daqui e dali. Mas é um comentário só, justamente quando me vem em sonhos, ele é um cara que parece que está Na me, vibe. tá me instigando a criar, a compor, né? Ó. Mas Não, e só posso completar isso que tu falou pode, do claro. Flávio. Ontem o Chorão faria 49 anos, tá ligado? E teve uma comemoração em São Sim, Paulo. sim, sim, eu ouvi falar e eu também, eu E é outro cara também sempre, que fez a felicidade de, sei lá, não, milhares, milhões de sempre, pessoas e uhum, terminou também numa vida sozinho. A gente vê, às vezes, tu pensa, puto, o cara tá no auge. Chris Cornell, vocalista Soundgarden, o cara do Linkin Park, Chester Bennington, sim, sim, que tem até Kurt maneiras Cobain. de morte assim, Cara, bem isso semelhantes, são, que os caras tocaram para cara, 20, isso 30 mil pessoas e foram pro hotel e deram cabo à própria vida. cara, isso é bem O triste, né? auge é relativo, né, cara? Não tem como ter só um olhar da coisa arada, do não sei o que, lá, se matou, ela detonou. Cara, somos, qual é a base desse negócio aí? Os caras são seres humanos, Né? assim, então, uns estão mais preparados para o jogo do mercado, do mainstream, né? O Kurt Cobain é um puta exemplo, um cara também que eu E às vezes a respeito gente pra se caramba. perde no meio do caminho, né? Então eu vejo isso, assim, isso não pode ser perdido de vista, assim, do quanto esses caras tem gente que consegue manter né, um grau de serenidade, profissionalismo nessa super indústria, né? A gente consegue Sim, não, dividir o é, personagem do exatamente, ser humano. é, e é isso, cara. Enfim, Até porque o cara não sai do show e entra numa redoma esperando pro sim, próximo, né? sim, sim. Aqui, ó, eu falei ali do Murilo ali da banda Estragonoff. Frank, durante os Cascaveletes, teve alguma letra que tu ficou reticente em gravar ou tocar ao vivo? Cara, isso aí no Cascaveletes ainda que eu participasse como músico e pudesse participar como sugerir alguma coisa ou outra de arranjo, eu não era, digamos, uma pessoa fundamental, né, crucial no processo criativo como compositor, né? Eu fui o coautor de Menstruada, era uma música originalmente minha, que virou parceria com o Flávio, ele bolou coisas do refrão, né? Quantos paus faz rock and roll? Eu achei estranho na época, mas tinha tudo a ver, né, com a música e Sim. com essa poética, esse jeito de escrever do Flávio, né? Mas a música originalmente, a largada, o start da música é meu, né? Da música Menstruada, né? Então, tem Menstruada, tem duas, três lá do Rocaúla, que é a própria Eu Quis Comer Você, disco A Garota da Rua. Tem Eu amo duas, essa três. música. Até tem o vídeo aquele lá na Angélica, na Cara, Angélica, na é, Angélica. é. Cara, essas músicas eu fui me Sensacional. dar conta há pouco Sensacional. tempo, né? Passou muito tempo, assim. Essa música, ela é da banda inteira, né? O Baré também assina o Eu Quis Comer Você e é muito engraçado aquilo, cara.
Então a gente. Isso é uma coisa legal que tinha na banda, né? De não ficar se melindrando de dizer isso ou aquilo, né? Era muito legal, né? Tu cantar daquele jeito, aquelas coisas. E hoje, por mais que role o Tenente Cascavel com o Tchê, com o Albo, o Albas comentou num determinado dia, cara, não sei se eu devo cantar isso, aquilo. Foi, cara, quem vai assistir o show do Tenente Cascavel, querendo ver aquelas músicas, ele quer ouvir aquilo que era dito, né? Então, a época é outra, bababá, tem politicamente correto daqui e dali, mas a gente tem que cantar como era esse negócio, né? E, enfim. Mas a pergunta dele ali, eu acho que a gente tinha um certo prazer, assim, né? Eu era um cara ali naquele cenário, né? Estudante de letras, gostava de ler de tudo, não é só a literatura já consagrada e mais previsível, mas gostava de ler Charles Bukowski, gostava de ler escritores beatniks, marginais, e daí eu, às vezes, achava as letras, esse aprendizado, né, de tipo de letra de rock and roll, de, às vezes, de ser uma bananíssima, dizer com convicção, foi um aprendizado muito importante com cascaveletes, assim, né? Tu pode dizer coisas que tem lá, determinado texto, determinada... Dizer que letra de música tem mensagem é um treco, assim, que beira meio... Letra de música, ela pode ser de várias formas, assim, pode ser uma colagem de frases, né? Como é muito na graforreia, por exemplo. Pode dar um recado ou outro, deve, mas não é uma obrigação, né, cara? Liberdade criativa, a letra de né? música, ela pode ser um papapá, ela pode ser um ponhonhonho, né, cara? Então... E pode ser um Onananá, tem uma lá. Disco novo do Falcão do Rapa, que era vocal do Rapa, é isso, as onomatopeias. Já vi o Liminha falando da música Ai, 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 eu acho que é da Vanessa da Mata, que foi um sucesso, né? E que daí também não sabia o que ia ser e ficou ai, 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 ficou ai, 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 ai. E pegou e vamos embora, né? Mas cara, o Cascaveletes, o divertido era isso, né? Tu cantar ela, usa mini saia sem calcinha. Cara, muito divertido, né, cara? Claro. E cantar Banana Split, né? Gata, se tu quer banana split, passa creme na minha banana e engole inteirinha. Cara, divertidíssimo cantar isso. Nossa. Como tu vê essa patrulha sobre letras mais picantes ou explícitas? E ali o Noise e Krause ali dando um salve, Jorge. Cara, eu acho assim que tu tem que estar... Cara, eu acho assim, sei lá, pega The Cramps, Iggy Pop, seja quem for, esses caras sempre disseram barbaridades nas suas letras com muita convicção, com muito astral, não é? E hoje em dia tá presente pra caramba no funk, no videoclipe do funk, isso, e no pop internacional, a Rihanna, a Beyoncé, a Shakira, sei lá, a Nicki Minaj. Cara, eu acho que tu tem que fazer o som que tu é afim de fazer. Eu, em alguma medida, no Frank Solo, eu fui colocando muito de vários referenciais culturais meus e coisas que eram normais e eram no chão, e o chão, o teto, a parede dos cascaveletes, eram coisas que não tinham a ver, eu dizer no Frank Solo. A Graforré, em alguma medida, tem, às vezes, uma música ou outra também, mais escatológica, mas no Frank Solo eu já não me sentia muito à vontade de cantar determinadas coisas, assim, e não quer dizer, né? Eu estava ouvindo uma dessas coisas eletrônicas um dia num ônibus e gostando pra caramba da música, eu comecei a pensar uma letra assim, tipo, por que tu não chupa um prego? Eu comecei a pensar assim, fazer uma letra assim, porque daí encaixava bem no que era uma melodia. Eu pensei, tem a ver comigo? Tem a ver? Não, talvez não, mas ali no ônibus eu pensei, ali calhou. Por que tu não chupa um prego e vem depois falar comigo? Não sei o quê. Uma maneira de dizer, vai te organizar, vai não sei o quê, e depois vamos. Só que isso não virou uma música, né? Foi uma coisa do momento. Então, eu acho que letra tu tem que... Eu acho que a jogada é essa, assim, no sentido de... Tu tem que pensar que aquilo vai ficar gravado, se tu colocar num... Sim, um registro, num registro, numa gravação, não necessariamente num disco, mas num arquivo, e tu vai ter saco, tu vai ter vontade de tocar isso ao vivo depois. Então, eu acho que eu acabo... Não que eu fique fazendo toda uma autocensura, assim, né? Mas é bacana isso, assim, de tu pensar nessa dimensão que tu vai... Isso aí vai ficar... Se tu gravar, vai ficar amalgamado. Tu vai ter pilha ou não... Para alguém. Tu vai ter pilha ou não de cantar isso ao vivo. Vai ter motivação para tocar aquilo ao vivo, né?
Mas eu acho isso, cara, eu não acho nada de certo ou errado se a Anitta faz isso, diz aquilo, ou a Isa, ou a Ludmilla. Eu acho que elas fazem a música que elas têm vontade de fazer e tem um super público que adora isso. Então, É o mainstream de hoje, né? né, me lembro do Miranda, assim, as primeiras vezes que eu vi a Nicki Minaj, aquele clipe lá, Anaconda e aquelas coisas, era o Miranda postando. E tipo, olha só essa produção, essa gravação, assim, o cara não tá olhando só pro o Claro, lance que é mais claro. escatológico, apelativo, o cara tá olhando pro produto, música, videoclipe. E me lembro dele postar também do MC Kevin com o Léo Santana, aquela do Encaixa. Cara, eu também, num primeiro, pô, Miranda postando Kevin. Daí tu vai ouvir aquela música, cara. Vai ouvir aquela música do Kevin com o Léo Santana, um exemplo aqui, Uhum. em meio a mil outros do Sim, sim, sim. Brasil. Tô ouvindo ali o disco novo do Super Combo, ouvindo não sei o que, blá, blá. Eu me lembro do Miranda postar ali, cara, aquela música, os timbres graves, né? Ela tem duas batidas diferentes. É do cavaco, nós nada encaixa. Cara, Miranda sabe o que tá falando. Aquilo ali tem a ver com eletrônica, Miami Bass, com não sei o quê, com música brasileira. Cara, Miranda sabia das Falou da coisas como Anitta ninguém. também, tem o clipe de Bang, não sei se você já viu, que é todo Claro. meio animado. Sim, 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 Aquele clipe sim. é um dos É clipes massa. mais Sim, legais que que é eu já com vi na fundo minha branco, vida. é como se fosse um croma Cara, e é branco meio ali. Spice Girls, É, meio, sei lá, é, é gringo, com e certeza. no bom sentido, né? Claro, claro, claro. Cara, o que eu vou te dizer? Nós já estamos aqui nos 40 minutos da Puxa segunda vida. parte, né? Do segundo tempo. Sim. Ó, o Daniel Tessler ali Legal, dizendo né? genial. É. Genial é tu, cara, meu gigante preferido. Que legal, muita gente. Não, Ah, respondendo sobre essa patrulha, eu não acho legal, cara. Eu acho que, né, não existe assim, essa música é ótima e é de qualidade. Essa aqui é chula. Cara, eu não consigo ver dessa forma, né? Eu gosto, tenho o mesmo prazer que eu te separei discos ali de presente, tenho The Jam, tenho Quincy Quincy Jones. Jones, tem o Bach, o Mozart, poderia ter ali um disco do Falcão, do Reginaldo Rossi. Cara, eu ouço tudo isso com o mesmo interesse, com o mesmo respeito, assim. Então, eu acho isso legal, cara. Eu ouço, não vou dizer que eu me sinto obrigado a gostar de tudo, não é isso, é diferente. Vou ouvir por curiosidade, o disco novo. As Claro. primeiras coisas que eu fui ouvir no Spotify foi a Anitta, e ficou engraçado aqui. Parecia assim, quem eu tô seguindo, quem vai me seguir, Sim, vai ver que as primeiras coisas que eu ouvi no Spotify era a Anitta. sim. Tipo, não, daí eu Oh, como comecei. assim? Não, tem grilo, né? Mas, É, tipo que assim, foda. eu trouxe isso por quê? Porque daqui a pouco eu ouço algo da banda War, acho a fuder, mas daí vou ouvir o cara da banda War com o Paulo Vittar, mas não achei tão Pô, legal banda assim. O do Não, caralho. banda War é demais, acho muito Caralho. divertido também. Foda. E, cara, então tem isso, assim, eu tenho curiosidade em ouvir a música, mas não me sinto obrigado a gostar. Mas eu tenho uma predisposição a ouvir a música e A entender. consumir para pelo menos dizer, gostei, não Eu fico gostei, segue o dizendo isso de baile. uma maneira até meio enjoada e repetitiva para alunos, assim, cara, vocês não podem se colocar numa posição de não conhecer, né? E até, né, tu não pode, desconheço isso, aquilo, babá, e como quem desmerece, como quem acha que não precisa conhecer. Tu tem que ouvir conhecer, tu não é obrigado a gostar, né? Mas eu sempre, cara, isso é uma constante, assim, né? Eu tenho interesse, tenho curiosidade, assim, gosto muito de música, a música Sim, como apreciador, né? apreciador e a música me sinto abastecido, preciso ficar abastecido por música, tenho uma curiosidade, né? Então, tô ouvindo um monte de coisa de lo-fi beats, tô curtindo ouvir a discografia do Kraftwerk, do New Order, ok. Tá, mas eu não tô deixando de ouvir o Ramones, Sim, sim, sim. o The Jam, são coisas que eu É amo, só os uma vertente Beatles, que tu tá seguindo agora. né? Eu tô tocando na prática em conjunto lá no curso da Unicinos com alunos, e eu tô tocando Foster the People, tô tocando Rebel Dog dos Beatles, tô tocando Audioslave, Like a Stone, enfim. Cara, isso é muito rico, né? Tu te sente verdadeiramente privilegiado, assim, por trabalhar com a música de diferentes formas, né? Seja compondo, criando, ensaiando com o Tenente, tocando, compondo com o Tenente Cascavel, gravando lá com o Alexandre Birman, me sinto privilegiado. E cogitando, sondando possibilidades de gravar com ex-alunos, né? Tá lá o Olímpio operando som Monstro, da monstro, Catavento, monstro. trabalhando no Ele que operou o Lollapalooza. Jingle Bells também no fim É, de semana. um O Olímpio é querido um e um queridão. super. E um lance que tu falou sobre o lance de não, não gosto de Frank Jorge. O cara nunca ouviu. Eu vou usar um exemplo da minha infância. Eu não gostei de brócolis até os meus 16 anos. Por quê? Com 16 anos eu peguei a porra de um brócolis e comi.
Eu nunca tinha comido um brócolis, entendeu? Cara, é bem por aí. Então, tipo, eu acho que também isso aí fica um pouco, e nem é uma coisa dos Sim. jovens. Eu também tenho isso, tu já teve isso provavelmente. Sim. Tipo, eu não gosto de. Ó, aqui a galera que é o Mano Zé, Lucas Rank, toca um amigo punk. Aqui, ó, troquei o Maurício Toneto, troquei uma ideia com o Frank na fila do Opinião no festival de 90 e alguma coisa. Obrigado, gente, por essas memórias. Legal, cara. Ó, o Diogo Cubas tem que lançar um livro logo. Seria foda, hein, cara? Cara, eu acho que eu ainda tenho um tempo de vida aí. Cara, eu não li ainda o livro do Flávio, escrito por dois amigos, o Cristiano Bastos e o Pedro Brant, mas já vi vários comentários, assim, sobre as coisas a maneira como eu tô colocado ali, foram várias entrevistas comigo e um monte de gente. E daí já teve amigos músicos de Porto Alegre, até de gerações recentes, que disseram, cara, tu é isso, tu é aquilo, bababá, teu depoimento lá no livro do Flávio, eu achei muito legal, assim. E teve a biografia do Flávio, do Júlio Reni, eu não coloquei os olhos ainda na do Flávio e da Katia Suman também, né? Mas cara, muita coisa por fazer ainda, né? Eu vejo, é um volumão de coisas, às vezes o cara tendo que tocar o dia a dia, reorganização. O dia é muito curto, né, para tanta coisa, né? Reorganização de coisas. Estou há 12 anos na Unicinos, mas sigo tocando com o Tenente, às vezes com o Frank Solo. E volta e meia vou dar uma palestra para um super amigão lá que me chama para dar uma palestra na medicina da URGS, ou lá no La Salle. Eu vou contar um pouco da trajetória, vou falar sobre criação musical. E daí tu vê um cacetal de coisa assim, e penso assim, mas tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer ainda. Né? O Daniel Tesla ali, cara, vou ter que sair aqui, que é outro que está fazendo 1000 coisas, mas gostaria de deixar meu abraço, meu carinho e minha admiração a vocês dois. Que coisa mais especial essa junção. Obrigado por essa oportunidade de ver vocês. Beijos, cara, que é isso, cara. Eu fui para Sampa, né, há pouco tempo, agora no início de março. Sim. E uma das coisas que eu fiz foi ficar uma tarde na casa do Daniel. Que legal. E a gente já fez um dos quadros que foi estreia, que é o Minuto do Rock Pergunta. Até aqui ao vivo te convido, que é um quiz rapidão, aquelas coisas assim. A primeira pergunta que eu fiz, não tocaria, dele largou de bermuda. Sabe, nessa vibe. Eu muito toquei de bermuda, né, cara? Eu com uns 20 anos a menos, uns 20 e tantos quilos a menos. Tem muitas fotos da Graforreia, gente num visual meio camisa do Inter, ou camisa do Inter com um impermeável e um calção Adidas e tênis sem meia. Muitos shows da Graforreia eu fiz assim. Então, pra ti, eu posso fazer a pergunta. Já tocou? E aí tu responde, de bermuda. Já toquei de bermuda. Cara, num determinado momento da Graforreia, não que tenha durado tanto, mas teve uns momentos da Graforreia que a gente tocava meio fantasiado, assim, meio... Botava uma roupa meio brega. Comecei a comprar calça de tergal na Voluntários da Pátria. Não era muito comum. Meio vibe Parliament, assim, tipo... Não, mas mais roupa que parece um empacotador do Zafari, assim. Eu usava esse clima, assim, e meio que nunca deixei. Quando o normal era o cara usar uma calça jeans, uma roupa mais rocker, né? Mas essa coisa do mod, né? Do cara usar uma roupa meio social, assim, sabe? Eu fui gostando de colocar no meu estilo, já lá nos Cascaveletes, assim, né? E isso nunca parou, assim, sempre curti usar uma roupa meio calça de tergal, sapato, terno. O Egisto Dal Santo, na época, falou, o Frank nasceu com aquele terno. É uma fala muito boa dele. O Frank, né, gordura no baixo ali, gordura, blá. O Frank já nasceu com aquele terno. Eu acho uma frase muito engraçada. Porra, cara, o que eu posso te dizer aí? Cara, não posso esquecer. A gente pode ficar aqui até às 6 da manhã trocando uma ideia, né? Outras coisas, já tenho uma quinta bem cheia, tem umas coisas para fazer em casa. Não, mas eu não posso esquecer de falar e convidar as pessoas. O Tenente Cascavel, cara, teve uma formação, né, com o Márcio Petraco, com o Bareia, o Tchê, o Albo e eu, primeiramente. Daí eu saí em seguida da banda, Bareia saiu, daí teve uma formação, né, que gravou o DVD, com o Paulo Arcário, o Petraco, o Tchê e o Albo, né? E essa formação mudou de novo no início do ano passado, né? Eu tô no Tenente Cascavel desde o início de 2018. Tu voltou, no caso? Voltei para a banda. É. E até isso eu pensei que TNT Cascavelense teve aquela dissolução, né?
se dissolveu, virou duas bandas, né? O TNT virou duas bandas, e o Tenente Cascavel também já gerou o Baby Satanás, a banda do Arcari, com o Márcio, o Cabelo lá. E, cara, eu voltei pra banda e a gente fez uns 10, 12 shows, mais ou menos, ano passado, talvez 14, não me lembro. Foi muito legal, né? Seja Rio Grande do Sul, às vezes Santa Catarina. E rolou no final do ano da gente lançar um EP com músicas autorais, né? Uma música do Tchê, uma minha, uma do álbum e uma que ficou minha e do álbum, né? 4 músicas. Então a gente vai fazer um show no Bar Opinião, dia 16 de maio. Porra. Aí, ó, Thiago Horácio, Franqueira, mora no meu coraçãozinho. Querido. Mora no nosso, querido. O Thiago foi meu colega num curso de radialista no Senac, cara. Foi muito legal, muito legal. E daí esse show do Tenente Cascavel, 16 de maio, no Opinião. A gente vai estar tocando TNT Cascaveletes e as nossas músicas autorais do EP Eletrizante Radar. E vai ter a banda Parasite Kiss Cover na abertura. Uma puta banda, um abraço pro Gogo, que é o guitarrista, toca pra caralho. Eu tô louco pra ver, eu confesso que eu não vi. É foda. O Tchê já viu mais de uma vez, eu tô louco pra ver. Arrepia, os caras eles, né, se caracterizam. Eu quero tentar ver antes até do dia 16, se tiver algum show por aí. Então, convidar as pessoas para esse show da Opinião aí. A gente tá. Pô, maio vai ser o mês do trabalho, então. Não, tem bastante show aí. Cara, eu já aproveito, então, para te convidar, dia 18 de maio, vai ter a comemoração de 2 anos do Minuto do Rock. Cara, lá no Nath. 2 anos, que cara. Legal. E várias transformações, é muito louco isso, cara. Eu tô preparando um material aí, tipo um apegado de tudo que aconteceu desde então. Vai ser dia 18 de maio, tô avisando a galera aqui em primeira mão também. Sim. No Nacho Libre Max Pub, que é ali na Felipe Camarão. Bar esse que eu toco voz violão direto ali, cruzando a Vasco à direita. Quando começa a subir a Felipe à direita. Tá. Bem legal, tem um deck lindo. Ali do lado do Montito. Nossa, cara, eu nem sabia que tava bem legal, bem legal. Esse nome aí é um dos filmes que eu mais adoro. Nath Libre. Nossa, cara, Encarnação. Encarnação. E aí vai ter, te convido a 2 coisas, a comparecer, e vai ter um violão lá com um equipamento, um palco aberto para os artistas que somente artistas que cruzaram o Minuto do Rock poderão empunhar. Cara, eu estava sabendo mesmo, legal. Bem legal. E, pô, cara, o que eu vou te dizer que é o Mano Zé, que o Frank é foda, muito humilde, um músico excelente, de mente extremamente aberta, sem preconceito musical, sempre teve meu respeito. Toquei no Radar quando o Frank apresentava o programa com a Thaís, bons tempos, fui lá com Pisca, tenho registrado em VHS. Que demais. Cara, aproveito eu. Legal. Em primeiro lugar, já digo, venha novamente pra gente continuar esse papo. Cara, tem muito papo, né? A gente passou, acho que foi legal a conversa, a gente falou sobre coisas, teve 2 partes até, né? Coisas do passado, enfim, um pouco ainda do meu jeito de pensar a música e busca de música, enfim, né? Ainda que eu ouça em casa e tenha CD e tenha um prazer em ter alguns CDs, mas tem um prazer igual também, que foi essa jogada de trazer aqui de presente. De compartilhar. Mas eu sou um mega fã, assim, de ficar pesquisando pelo YouTube, pelo Spotify, que é algo mais natural e é algo que novas gerações estão muito familiarizadas. Estou familiarizado também, é óbvio, mas para mim é muito legal. Eu vivi. Isso aí é muito. Tem uma riqueza esse negócio. Tu veio de um período analógico, entende-se não só, estou falando da gravação e do vinil, falando da ficha de orelhão, falando um monte de coisa, assim, que... Ficha de ônibus. Ficha de muito flipper. Legal tu ter que... Justamente essa convergência cultural, de tu segue convivendo, às vezes, né, ler um livro impresso, um jornal impresso, ver uma TV assim assado, mas tu tá conectadíssimo, né, com o Spotify, com o Netflix, né, tu tem que saber equilibrar tudo isso em meio que é a maneira como tu toca a tua vida, tuas aspirações, tuas projeções de coisas, né. Então eu acho muito legal isso, a gente não ficou passando em revista o que foi cada situação aqui de banda, né, da Correia, não sei o quê, Cowboys, mas foi muito legal, assim, conversar contigo, eu, né, me organizei para vir e trazendo esses regalos ali. Foda pra caralho. Aproveitando para não perder, eu te pergunto, quantos são na tua casa? Porque eu já deu briga com um convidado São mesmo. 4. 4. 4. Tenho a esposa, 2 filhos que moram comigo. Assim, cara, demais, os copitos.
2, 3. Bah, Vamos pegar valeu, uma cara. última cor. Minha filha adora, tem copos da Batucas, copo do show E um do The pretinho. Who. Bah, legal, Ó, cara. Bah, muito e aqui, ó. obrigado. O show, E 2 adesivinhos aqui. bah, valeu, cara. Demais, muito obrigado. Cara, e não só agradecer, mas te dar os parabéns, né, cara? Eu acho que, assim como quando eu lancei os discos e saíram resenhas, né? Collector's Room Uhum. e Scream and Yell e o Matias, o Alexandre Matias. Cara, é muito importante essas disseminações, né? Essas lives, esses ou podcasts também que Sim, sim. rolam depois, né? Atinge muitas pessoas. Tem pessoas, a quantidade de gente ali que eu conheço, e outras que eu não conheço, mas que estão interagindo. Isso Sim, aí sim. não tem preço, né? Então, eu acho muito legal tu te enxergar nesse papel, né? Tu é músico, sei lá que outras atividades tu faz, mas tem uma pilha de ter um programa para conversar, para divulgar, para, né, receber as pessoas. Isso é muito legal, é muito Pô, nobre pode crer, isso cara. e exige, né, disposição de tempo, cabeça, saco, enfim. E eu admiro, né, o cara que se coloca nessa condição de ser um disseminador, né? Eu acho muito legal. Estou Pô, um super parabéns. Pô, sem palavras vindo de ti, cara. Eu Que aproveito para isso? agradecer a tua Aham. presença. Eu consegui trazer o Frank na minha casa. Ah, Aí, nem ó, foi quero um nada tanto. adesivo. Roger, tu vem aqui na minha casa que eu te faço um estrogonofe para ti aqui, cara. Querido Cara, Roger muito. Blueden, que é o novo guitarrista da banda Diretoria também. Ah, que legal. Ah, Ali, ó, cara, muita Cristiano gente. Krause. Ah, o Nanão, que legal. Mas eu quero te falar um negócio, cara. Ah, eu quero te dizer que eu fico muito feliz da gente ter cruzado mais uma vez nossos caminhos, dessa vez para jogar o conteúdo para a galera que acompanha meu canal e também pessoas que te admiram. E te dizer que, diferente de muitas pessoas que têm o seu legado já muito escrito, que nem tu falou, pô, já produziu um monte de coisa. Tu é um cara que, quando tu vê o cara em cima do palco e tu vê aqui, nós estamos trocando uma ideia, e antes de ligar as câmeras aqui, tu não divide o personagem do ser humano. Eu acho isso muito foda, porque tu mostra quem tu é. Tipo, eu sempre falo, eu não boto minha cara a tapa, eu boto a minha alma a tapa. Sim, sim. E eu também digo que eu me vejo em caras como tu, e Oh, te obrigado. agradeço por tu continuar produzindo, e Aham. essa coisa que tu fala de, cara, eu preciso gravar mais, eu preciso não sei o quê, Eu essa sou. sede, eu tenho isso também, e eu fico muito feliz cada vez mais que eu encontro Cara, pessoas como eu, assim, de pô, tipo, legal. sempre falta, sabe? Tipo, Cara, um cara que eu gosto muito, né? Pena que hoje ele não tá em nenhum. É o Fábio Godot, né? Um cara que de tirador, um cara irreverente, de tirador de sarro do curso da Unicinos e de mim de alguma forma. E eu fiquei tinha furioso chimia com ele, geral, né, né? no Tirou uma programa. onda, tirou um sarro de mim, debochou de mim. Eu pensei na época, bah, sacana esse cara. Mas eu pensei, bah, as coisas que ele divulgava, que ele falava na rádio eram muito legais. Eu saquei, bah, esse cara, em alguma medida, esse cara tá me ajudando, ele tá me salvando, assim, né? Dessa coisa autocentrada do gaúcho, já achou que fez e aconteceu, né? E aquilo, eu aprendi uma super lição nessa questão aí com o Godot. Eu passei a olhar melhor para a música, muito além de eu ter me tornado amigo dele, daí, de verdade. Eu passei a olhar com o interesse que ele alardeava, assim, o interesse que a gente tinha que ter pelo pop, o rock latino-americano. Conheci o Andrés Calamaro, que é um cara que eu adoro. Fui a Montevidéu para ver um show dele, um argentino que mora em Madrid, né? E veio tocar. Eu fui conhecer Montevidéu porque tinha um show. E se o Fábio Godot não tivesse tocado na Ipanema, Andrés Calamaro, eu jamais teria conhecido, né? Então eu vejo isso, assim, né? Porque comecei a falar do Godot por tudo, para dizer todas essas Sim, sim. coisas, quanto eu admiro ele, as pesquisas dele, um niilismo que ele tem, ao mesmo tempo que ele também tem posicionamentos antiditatoriais, coisa e tal. Mas ele me encontra às vezes em Porto Alegre e diz assim, cara, não precisa fazer tanta coisa, cara. Faz menos coisa. Cara, essa frase, eu te confesso que ela deu uma batida, mas aí, pá, às vezes tu tem que estar tirando o pedal de uma coisa ou outra, tu tá querendo acelerar demais, não sei o quê. Mas, cara, não adianta, assim, né? Eu tô mencionando isso de. Não é que eu vou virar só fazer música Sim. eletrônica. Não. Tá sendo divertido eu brincar com música eletrônica, timbre, Te papapá. desafiar também, né? E daí eu acho isso legal, eu tentar fugir de obviedades ou de zonas de conforto, assim, né? Então eu já vejo que já tem um mote para daqui, sei lá, eu não preciso necessariamente vir aqui, mas tipo,
mandar para o Minuto do Não, Rock. venha falar do disco novo, do EP novo, do single novo. Talvez seja um single mesmo, importa. né? Nem seja 2 músicas. Vem ou 4, aqui tomar um chá e comer música. umas bolachas. Tá, pode ser. Então eu vejo isso, né, cara? Eu não gosto de olhar só sobre algum material produzido e acho bacana, né? Olho em perspectiva ali Cascaveletes, Graforré, Cowboys Espirituais, Frank Plato, 5 CDs solo. Mas não, tem outras coisas, tem músicas, tem um baúzinho de música que eu poderia me pilhar e vou lançar essas aqui. Mas não, eu estou fazendo outras coisas. Estou criando do zero outras, assim. E isso é divertido, assim. Não que eu fique não fique um dia sem compor, né? Não que eu me obrigue a compor todo dia. Às vezes o cara não tem tempo. Sim. Mas às vezes tem situações que eu paro e tento, vou fazer 3 músicas. Nem que seja o start de 3, né? E é isso, eu acho isso bem divertido. Incentiva as pessoas, né? Teve bandas que se constituíram no curso, recentemente Yellow Boulevard, o próprio Jardim de Lótus, em alguma medida. Tem o Arthur Noswitz, que era da Maleta Elétrica, ele trabalha na Pro Show, hoje ele tem um trabalho solo, tocando jazz, um gurizão no contrabaixo acústico. Cara, eu digo para os caras, assim, insistentemente isso. Cara, compõe a tua música autoral, lança ela. Tu nunca sabe, cara, onde essa música vai parar, quem vai consumir, onde alguém vai recolher essa, como garrafas ao mar, né? Com perdão de uma imagem clichê, sim, né? Sim. Tu não sabe, assim, a tua música pode ser super bem quista, alguém estava querendo um show nesse formato de trio de jazz, de repente, né? Então eu incentivo isso, assim, né? Eu não vejo isso como eu vejo como saudável ter mais música na roda, mais arte. Não vejo como concorrência, assim, claro, né? claro que não. Embora haja ao natural uma concorrência, mas eu não vejo como concorrência, assim. Eu acho legal incentivar as pessoas a criarem, a lançar suas coisas, né? Que era muito aquele cenário, né? Punk, pós-punk, teve muito disso, assim, né? Muito tribo. Ebulição. Acho que é isso. Bom, gente, vou dar uma sofrida com o meu time agora, porque mesmo se ganhar hoje, para mim a coisa já tá desgraçada. Eu estou aqui com esse cara muito massa, que me trouxe um monte de presente. Eu tenho um tempão agora de coisas novas, antigas, coisas que eu não tinha tido contato. E eu também sei que agora eu tenho mais um brother para poder incomodar e jogar umas paradas, tá ligado? O mais engraçado até dessa questão dessa mídia física que eu trouxe é que o que pode acontecer? Tu pode ouvir um disco ou outro desses direto no streaming, lá no Spotify, onde for, e tu pode pegar esse disco que tu nem chegou a botar no aparelho e tu dá para alguém também. Isso eu acho o bacana da coisa de circular. Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, conteúdo, informação. Por mais, de repente, tu vai querer guardar um outro, o Frank me deu, não sei o quê. Mas daqui a pouco, um dia tu... Não, o Spice Girls pode ter certeza que não sai mais daqui, cara. Daqui a pouco tu vê, tal carinha de tal banda, de repente vai adorar esse CD do Quincy Jones. Daí tu manda para aquele cara. Tu tá fazendo girar a roda toda. Eu tô curioso com aquele The Jam lá. O The Jam, cara, muito ouvi e ouço, volta e meia. Vou de carro a Santana do Livramento, que é uma boa e longa estrada. Pendrivezinho sempre tem Jackson 5, The Jam, Andrés Calamaro. Tem músicas que eu ouço, depois associo aquele clima de estrada ali. Só o creme de la creme. É isso. Pô, pode crer. Cara, foi muito legal. Muito foda. Espero te encontrar muito em breve. Dia 16 farei de tudo para estar lá prestigiando. E dia 18 no Nacho Libre, se tu tiver de boas, é de tarde o evento, para possibilitar a galera de ir lá tomar um café e tal. Esse foi mais um Minuto do Rock Live com o Frank Jorge aqui no Instagram, aqui no Facebook. Consumam música boa e física, mídia física. Arranquei um plástico, eu não fazia isso há muito tempo, cara. Antigamente eu pegava e ainda metia o dente no plástico. É isso, gente. Amanhã, só avisando a galera, amanhã eu não estava mais fazendo isso, mais de um live por semana, mas é que amanhã eu vou fazer um live pelo Instagram, lá, do Minuto do Rock, com o egípcio, que é muito conhecido como vocalista do Tijuana, né? Da banda Tijuana, que hoje em dia é ex-vocalista, e ele tá para lançar uma banda chamada Cali Rock, com o Bruno Graveto, foi batera do Charlie Brown. Tem bastante coisa para contar. Ele também canta na Urbana Legion, que é um tributo à Legião Urbana, foda pra caralho. E amanhã, às 8 da noite, com o egípcio, estou aqui com o Frank Jorge, só para descer o Amarguinho, McCartney Brazuca, Lúcio Brancato, Baitas.
Lúcio, querido, vem aqui. Pô, o Padrax ali também. Leandro Padrax. É isso, obrigado aí a todo mundo que esteve aqui e que participou da queda da nossa conexão e entrou na parte 2, porque, cara, tu é tão foda que teve 2 minutos do Rock Live no mesmo dia contigo, cara. A galera do Instagram, cara, a galera do Facebook. Sim. Agradecer o pessoal aí que interagiu, participou, muito legal. Então é isso. Este é mais um Minuto do Rock Live e é nóis. Até amanhã aqui no Instagram com o Egípcio. Vão lá pro Instagram. Tchau. Vamos encerrar aqui no Face.